Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo REM, o podcast oficial da Confraria do Sono. Eu sou a Luiz Helena, idealizadora da Confraria do Sono, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui as minhas amigas Alice Mota Veiga, psicóloga do sono, e Josiane Chaves Toledo, dentista do sono. E nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da odontologia na área do sono e da psicologia no tratamento dos pacientes com distúrbios do sono. Seja bem-vinda, Alice, seja bem-vinda, Josiane. Muito obrigada pelo convite, estou amando estar aqui, espero contribuir o melhor possível. Tá. Vamos lá, Alice, você que já está aí mais acostumada a gravar os podcasts, que está sempre aqui com a gente, me fala um pouquinho, Alice, de como você entrou nessa área. Você é psicóloga, né? Me fala um pouquinho aí de você e como você chegou nessa área do sono. Olha, a minha história no sono ela é muito interessante, porque eu sempre gostei muito de trabalhar sono. Antes de eu entrar no estudo profundo do sono, eu gostava de trabalhar o sono dos meus pacientes. E comecei a estudar sozinha, tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, encontrei lá um curso que cabia no meu tempo que eu ia ficar lá, fiz o curso, era um curso de TCCI, né, e assim, muito pelo tempo de duração, né, eu até conversei com uma colega minha falando assim, como que é essa questão assim do estar aberto para novos caminhos. E nesse momento eu estava aberta para novos caminhos, e o sono caiu no colo, achei fantástico, maravilhoso, e me apaixonei. Voltando para cá, do Brasil, eu estava conversando com uma colega minha, dentista do sono, né? E ela falou assim, por que você agora não vira e foca o seu consultório somente para o sono? Eu falei, então tô achando que vou fazer isso. Então tem uns 4 ou 5 anos que eu atendo 98% dos meus pacientes de sono. Ah, que bacana. E Muito você, bom. Josiane, me fala um pouquinho de você. Então, eu trabalho com DTM e bruxismo já tem 20 anos, né, mais de 20 anos, e aí eu fui observando que a gente tem uma anamnese bem criteriosa, e fui observando a necessidade de acompanhar também o sono, que é muito importante, porque o bruxismo do sono vem de um sono que não é restaurador. Então eu resolvi fazer odontologia do sono justamente para agregar, e realmente mudou totalmente a minha visão do bruxismo, me ampliou mais meus conhecimentos, e com isso eu estou podendo melhorar mais ainda meus atendimentos e está tendo resultados excelentes, principalmente quando o retorno do paciente, onde ele me fala que ele está melhorando o sono, que ele está tendo melhor qualidade de vida, e coisas que antigamente eram definidas como certas, estão caindo por terra justamente porque o conhecimento do sono está mais abrangente, multidisciplinar, e isso está fazendo ter parcerias com fisioterapeutas, com psicólogos, fonoaudiólogos, quer dizer, médicos, né? Então a gente está tendo essa parceria que está agregando demais, e isso, no meu ver, eu que acredito e agrego com meus pacientes e quero abraçar meus pacientes para dar qualidade de vida, para mim, assim, a odontologia do sono é um desafio cuidar de um paciente para dar qualidade de vida dele, mas é apaixonante, porque os resultados vêm. E a gente sabe também que muitas vezes o paciente, ele tem algum distúrbio do sono e ele nem sempre procura o médico. A gente sabe que é uma população subdiagnosticada. Exato. E às vezes ele vai ao dentista para fazer um tratamento qualquer, e se o dentista não tiver esse olhar, né, essa capacidade aí de analisar se o paciente tem algum distúrbio do sono, ele vai perder a chance de tratar esse paciente. Nossa, você falou tudo. E aí, onde que eu vejo a importância do dentista ter conhecimento? Desde a criança. Desde quando a criança é levada ao dentista, é fundamental o dentista ter um olhar diferenciado para a respiração dessa criança, porque essa respiração errada, ela vai interferir no sono, onde pode dar diagnósticos errados, porque quem não dorme bem, uma criança que não dorme bem é mais agitada, né? Uma criança que não dorme bem, que respira pela boca, ela não sabe se ela respira ou se ela mastiga, então vai alterar toda uma formação óssea daquela criança, vai alterar o sono dela. Então, levou a criança no dentista, esse odontopediatra
os ortopedistas que vão colocar aparelho. Eu acho de extrema importância ele ter essa visão para encaminhar para um otorrino, né, de imediato, para poder ter essa noção. Eu acho assim fundamental. Eu sou apaixonada mesmo. Como eu atendo de mamãe caducando, né? Eu atendo desde crianças, que eu tenho no meu consultório, na minha clínica tem odontopediatra, então a gente tem essa troca de olhares, e das pessoas mais velhas, a gente encontra pessoas mais velhas que não foram orientadas e que hoje, até por a insônia, todos os outros distúrbios que tem do sono, foi porque não foram orientados. E nós, como dentistas, que agora, né, eu acho importante todos terem essa visão, vai colaborar demais. Eu acho extremamente importante. Isso não é uma coisa, né, que a gente tem na faculdade. Eu, como fisioterapeuta, eu tenho 25 anos de formada, eu não tive essa formação em sono, e eu acho muito legal que eu tô vendo aí muita gente agora já se interessando, já fazendo trabalho de conclusão de curso, né, nessa área da fisioterapia, durante a graduação. E o profissional hoje de saúde, ele tem que abordar o sono. A gente sabe, por exemplo, que se você, qualquer área da medicina aqui que a gente falar, o profissional tem habilidade, né, deveria ter pelo menos habilidade para poder fazer esse diagnóstico. E Alice, quando existe assim, o paciente chegar para você para tratar uma outra coisa, você verificar que ele tem um distúrbio do sono e você encaminha, ou os pacientes já chegam relatando algum distúrbio do sono? Bom, no meu consultório, a maioria dos pacientes eles chegam para tratar a insônia, né, a maioria. Então, os outros profissionais da área de saúde já me indicam, falando assim, Alice, eles estão sendo encaminhados para fazer a TCCI, né? Então, a maioria deles chegam com essa queixa. Agora, tem outros pacientes que chegam com a queixa de uma dificuldade de foco atencional ou com uma ansiedade generalizada, que é a tal da TAG, né? E aí a gente vai olhar ali mais a fundo e a gente vê que o padrão de sono dele já não é uma coisa muito boa ou que precisa de um olhar específico. Então a gente vai e aí eu separo uma coisa da outra. Olha, nós vamos trabalhar aí com o seu diagnóstico de TDAH e tudo, essa sua queixa, mas nós precisamos primeiro tratar do sono, até porque a maioria dos pacientes que recebem um diagnóstico, por exemplo, isso é importante, gente, paciente que recebe diagnóstico de TDAH, ele tem que primeiro de tudo averiguar qual é a qualidade do sono, como que o sono desse paciente está. A gente não pode fechar um diagnóstico de TDAH sem antes avaliar o sono desse paciente, porque você fica irritadíssimo, falta de paciência, dificuldade de foco atencional, tudo isso, dificuldade de memória, concentração, tudo isso é também sintoma de falta de sono. Quando a gente não dorme, a gente sente isso. E quando a gente tem o TDAH, a gente também tem isso. Então, qual que a gente trata primeiro? A gente trata primeiro a insônia, a gente trata primeiro o sono. Igual no caso da Comisa, né, que é a psicologia fundamental aí. Então, Comisa é a apneia do sono associada à insônia. E aí, como que está sendo no consultório? Eu recebo muito paciente que chega e ele não sabe que ele tem uma apneia, né? Então, assim, ele chega lá para tratar a insônia dele. E aí, quando eu vou olhar, às vezes ele não retorna porque ele faz uma polissonografia, identifica que ele tem essa comisa, né? Quer dizer, na verdade, ele identifica que tem uma apneia e ele não voltou no médico. Como ele não voltou no médico, o médico não falou para ele, olha... Mas se o paciente tiver só insônia, ele não precisa fazer a polissonografia completa. Não. O diagnóstico da insônia, ele é clínico. Então, sentado no consultório, conversando com o médico, com o psicólogo ou com o dentista, fonoaudiólogo, né? A gente vai lá e conversa. A gente tem uns critérios que a gente tem que avaliar. E nós, todos que trabalhamos com sono, a gente sabe quais são esses critérios, né? Então, o que é uma insônia, gente? Insônia é dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, ou então um despertar muito precoce, por pelo menos 3 noites durante um período de 3 meses. Isso é o diagnóstico de insônia.
Entendi. E você notou alguma coisa depois da pandemia? O número de pacientes com insônia aumentou? Ou sempre tivemos muito paciente com insônia? Aumentou muito, principalmente por um fator, o isolamento social. Né? Nós paramos de ter o convívio social. Então, isso foi muito significativo para o nosso quadro de insônia aí se manifestar. Né? E aí, mesmo assim, passada a pandemia, não voltou, o pessoal não voltou ao normal, o que você, como psicóloga, me diz disso aí? Olha, não voltou ao normal. Alguns que tinham uma insônia mais por causa de um quadro de ansiedade, acabou essa questão da ansiedade e voltou a dormir. Então, ótimo, não tem tanto problema. Mas a maioria dos pacientes que estão chegando hoje no consultório, eles chegam no consultório relatando assim, olha, tem mais ou menos uns 4 anos, 5 anos, e aí você já faz a ligação, 4, 5 anos, a insônia, né, que começou ali na pandemia. E o tratamento seria o quê para a insônia? O que o psicólogo faz para tratar a insônia? Se for só uma insônia, se for uma insônia associada à apneia, qual que é o papel do psicólogo nesse tratamento? O papel do psicólogo primeiro, o que a TCCI faz assim? Então, chegou o paciente lá no meu consultório, o que ele faz? Ele vai, primeiro, passar por uma psicoeducação, eu vou explicar para esse paciente o que é o sono, como que ele acontece, como que a gente pode fazer para favorecer esse sono chegar de uma forma tranquila, né, que seja reparadora. Depois dessa psicoeducação, que eu explico como esse sono funciona, como que ele vai fazer, que ele pode mudar os comportamentos dele para ajudar esse sono chegar com uma qualidade melhor, eu vou fazer algumas intervenções aí no modo de comportamental, né? Comportamental, cognitivo, formas de pensamento, quando o paciente, por exemplo, ele pensa, né? E aí ele invade a cabeça dele, o pensamento disfuncional, como por exemplo, essa noite eu preciso dormir, se eu não dormir amanhã eu não funciono. E aí a gente vai entrar então com estratégias para ensinar esse paciente a não deixar esse pensamento dele dominá-lo. E a gente entra, o protocolo tem princípio, meio e fim. E quanto tempo mais ou menos dura? Eu falo que eu tenho muito medo de falar para o paciente, isso vai durar tantas sessões, porque às vezes tem pacientes que precisam de mais tempo. É a mesma coisa assim, por exemplo, eu vou lá no seu consultório, vou colocar um aparelho. Quanto tempo que eu vou usar o aparelho? A gente não tem, né, uma resposta assim. Não. Mas isso pode frustrar o paciente também. Então, quando vocês têm início, meio e fim, a gente tem que pelo menos média, dar uma média, uma previsão. Exatamente. Então, tudo depende, porque eu faço a minha parte. Eu falo que a minha figura hoje é do antigo lanterninha do cinema, que eu vou ter que usar uma analogia, buscar uma analogia nova para explicar isso, porque ninguém mais sabe o que é lanterninha do cinema, né? Que para os jovens que vão assistir, é simplesmente aquela pessoa que vai com uma lanterna iluminar o lugar onde a pessoa vai sentar no cinema. Então, eu mostro o caminho para a pessoa. Quem vai fazer esse caminho é o próprio paciente. Então, se ele vai andar mais rápido, mais devagar, é no ritmo dele. Tem que saber que estágio que ele está também, né, nesse tratamento, se ele está disposto. E às vezes ele não está disposto, né? Porque mudança de comportamento a gente tem que estar disposto. Exatamente. Né? Então, o que eu coloco para paciente que tem essa necessidade de entender? Quanto tempo? Entre 10 e 15 sessões. E a gente tem pacientes que vão levar menos do que 10 sessões, tem pacientes que vão levar mais do que 15 sessões, sim. Porque a gente tem que pensar que a insônia, ela não vem sozinha. Seria muito bom se que a gente tivesse uma insônia sozinha, mas às vezes ela não tem um quadro só de insônia. Né? Ela tem uma insônia, que tem ali uma ansiedade. Tem outras coisas associadas, né? E aí o tratamento da insônia, por exemplo, ele vem junto com o tratamento, às vezes, do bruxismo dele, porque aí tá tratando lá, aí a Josi, por exemplo, vai me indica um paciente, e aí ela já me indica falando assim, olha, tô fazendo tratamento de bruxismo, né? E muitas das vezes, enquanto ele tá lá na sessão comigo,
Eu estou observando que ela me falou que ele tem um bruxismo, está usando uma placa para o bruxismo. E isso nós não estamos falando nem da apneia, né? Não, ainda não. Mas assim, aí eu vou e relato para ela. Eu falei, Josi, durante o atendimento, ele ficou mordendo a tampa da caneta o tempo inteiro. Que ela, né? Exatamente, que são os hábitos parafuncionais. Uhum. Que já na consulta diagnóstica a gente já orienta os pacientes, que são hábitos que a mandíbula não tem que fazer. Então, esses hábitos interferem, né, no tratamento. Até que eu falo que eu brinco muito com os meus pacientes, falo assim, a boca tem 3 funções. Falar, mastigar e pode beijar. Nada de ficar mordendo caneta, nada de ficar colocando o dedo na boca, né? Nada de ficar fazendo movimentos, né? Tem pacientes que têm mania de morder a gola, tem pacientes, outra coisa, mascar chicletes é uma função a mais da boca que não tem nutrição, não serve para nada, então vai estimular a musculatura. Você desgasta. Eu vejo muito você falando nas redes sociais, desencoste os dentes, Isso, gente, meu mantra é boca fechada, dentes não encostam. Você é uma pessoa elegante. Eu falo assim, que a postura interfere, né? E aí, a questão que ela tá falando da insônia, a questão do bruxismo, que aumentou muito pós-pandemia. O que me trouxe para a odontologia do sono? Foi que eu vendo os pacientes com bruxismo, na consulta diagnóstica, eu tenho um questionário que vai me falar desse sono, vai me perguntar se esse paciente ronca. E aí, o que me trouxe para a odontologia do sono? Que muitas das vezes, a placa, eu posso até proteger os dentes e proteger a ATM, mas eu vou piorar a apneia, se o paciente tiver com apneia. Então, o que me trouxe para a odontologia do sono foi abranger o meu conhecimento e agregar na vida das pessoas que vêm. Porque o ronco, gente, o ronco não é normal. O ronco pode... Não é engraçado. Não é engraçado nada. Ele é o primeiro sinal de que tem alguma coisa errada. Que pode ser uma apneia leve, moderada ou grave. E dentre leve, moderado ou grave, onde que o dentista vai entrar? Com o aparelho intraoral de avanço mandibular. Mas quando esse aparelho vai ser colocado? Não é simplesmente porque o paciente tem apneia e ronco que a gente vai colocar. Aí a gente tem que fazer a avaliação dos dentes, tem que fazer a avaliação da articulação, porque se tiver uma degeneração, não pode usar o aparelho intraoral, dependendo da gravidade, né? E aí, outra coisa que o que o aparelho intraoral veio fazer? Aqueles pacientes que ainda têm resistência ao CPAP, a gente pode iniciar com o aparelho intraoral, para ele começar a perceber que teve uma melhora na qualidade do sono, na qualidade de vida dele, e aí a gente pode chegar ao CPAP, ou se o resultado for positivo, ele usar o aparelho intraoral e vai ter qualidade de vida. Então, assim, são vertentes que a odontologia tem para melhorar a qualidade de vida do paciente, que vem associada ao fisioterapeuta que vai me auxiliar, se o paciente, igual, encaminha o paciente para o CPAP, eu já indico, estou te encaminhando o paciente, estou mandando a polissonografia, a apneia é grave, o paciente está um pouco resistente, foi o que aconteceu esses dias lá no meu consultório, mas eu te encaminhei para você deixar ele experimentar esse aparelho. Você dá essa opção, apesar de você não fazer o tratamento com CPAP, você dá a opção para o paciente, né? Você mostra para ele. Porque a necessidade está ali naquele exame de polissonografia. Você faz uma indicação, né? Exatamente. E aí, a resistência ao CPAP, ela vem do não conhecimento. Exato. Então, quando eu falo, vamos experimentar, né? Eu não tenho que convencer o paciente, eu mostro para ele como é importante a qualidade de vida dele. Aí, onde vem agregar, porque na maioria das vezes os homens, quando vêm no consultório por causa de ronco, a esposa que traz. Né? E a esposa já tá cansada, porque acaba que ela também tá com olheira, ela não dorme. Então, eu brinco que a gente trata o marido e a esposa ganham tratamento de graça. Exatamente, porque vai existir uma ajuda mútua, né? Porque ela tá levando ele. E é interessante isso, porque a mulher, quando ronca, os homens reclamam bastante. Agora as mulheres, elas aceitam um pouco mais. Só que tem casos que não tem como, porque aí ela já tá ficando mal-humorada, porque ela não dorme direito, ela não descansa, né? Aí é onde entra essa multidisciplinaridade, que eu sou apaixonada. E a gente sabe o seguinte, que até uma certa idade, o homem
ronca mais do que a mulher. Exatamente. E com o avançar da idade vai chegar uma fase que tanto o homem e a mulher vão estar roncando. Principalmente depois da menopausa. Exatamente. E eu sinto, pelo menos no meu consultório, que para a mulher é muito mais difícil aceitar o uso do CPAP, né? Os homens chegam já, tem que usar, leva a máscara, leva um aparelho, pega e usa. A mulher, meu Deus, meu marido vai ter que me ver com isso. Eu já atendi algumas mulheres que elas só colocam o aparelho depois que o marido dorme. Então, aí você não precisa ir muito longe. Eu tenho pacientes que não colocam o aparelho intraoral nem a placa enquanto o marido dorme. Quer dizer, então a mulher tem essa preocupação. E o homem não tá nem aí, né? Mas... Ou não, né? Meu pai, por exemplo, ele não queria por causa disso. Não, sua mãe vai me ver com essa máscara. Ele vai ouvir esse podcast. Pessoal. Vai. Isso. E Alice, eu tenho visto na prática clínica muita ajuda do psicólogo na dessensibilização do CPAP. Então, muitos pacientes, não, eu não vou usar isso, esse trombolho, isso não vai adiantar porque meu amigo usou e não deu certo, porque meu irmão usou. Às vezes, né, não recebeu a orientação correta do uso do CPAP, foi lá, achou que era só comprar, comprou o equipamento, não procurou a ajuda de um fisioterapeuta, especialista em sono, e passou a usar e não deu certo. Então, ele já tem aquela experiência negativa. Eu falo que um paciente com uma experiência negativa, ele atrapalha o tratamento de diversos outros pacientes. Exatamente. Porque essa propaganda do boca a boca, ela é muito eficaz. Então, tanto positivamente quanto negativamente. Exatamente. Então, ele chega e ele conta para o colega. Então, assim, tá lá na mesa do bar, ele tá contando para todo mundo ali que, olha, foi péssima a minha experiência. Não deu certo, não adiantou nada. Não gostei. Não tô vendo diferença nenhuma. Né? E aí, qual é o papel do psicólogo nesse ponto aí? Esse psicólogo, ele vai simplesmente mostrar um autoconhecimento. Olha só o papel do autoconhecimento. Então, a pessoa às vezes vai ter uma percepção do próprio corpo, do resultado de uma noite depois do uso do CPAP, né? Como você acordou essa noite, hoje? Nossa, eu estou bem mais disposto. Nossa, ontem eu não senti sonolento. E aí você vai pontuando isso com o paciente e ele vai vendo os benefícios do uso do aparelho CPAP ou do aparelho intraoral, né? Ele vai pontuando isso para ele mesmo. E eu falo que é o seguinte, às vezes o paciente vem, experimenta o aparelho, aluga, não vou levar, não tá dando certo e tal. Aí ele volta 2 anos depois com um quadro pior. Vocês veem isso na prática de vocês? Demais. Eles voltam com um quadro pior. Agora não tem jeito. Agora meu cardiologista falou que eu tenho que usar de qualquer jeito, senão eu vou morrer, senão eu vou ter isso, acontecer aquilo. E aí é pior, porque ele já teve uma experiência, a experiência não foi boa, eu tenho que desconstruir aquilo tudo, né, que ele criou na cabeça dele. E aí eu falo bem assim, olha, eu vou te indicar para você fazer umas sessões de psicologia do sono. Não, agora pronto, além de usar o CPAP, ainda tem que passar pelo psicólogo, né? Aí quando eu falo assim, olha, mas como a sua apneia não é tão grave, às vezes você seria um paciente que se beneficiaria do aparelho intraoral. Mas eu vou ter que dormir com aquilo na boca todo dia, né? Então, assim, nada tá bom, né? O bom, eu falo, olha, bom mesmo seria se você não precisasse de nada, não tivesse nada, mas ainda bem que existe tratamento. Com né? certeza. E ainda tem gente que vira e fala assim, não vou fazer esse negócio de psicologia do sono, não. Não, eu já faço a higiene do sono. Higiene do sono não é a TCCI, né? Não Quisera eu. E aí eu ainda falo o seguinte, que higiene do sono todo mundo hoje fala, mas existe a higiene do sono apropriada, né, para o paciente que tem algum distúrbio, assim, que tem uma insônia, ou que tem a comida. A Luísa é diferente da Josi, que é diferente da Alice. Sim. Né? Então, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Né? Então, e muita gente não sabe, por exemplo, que para a gente ter uma boa noite de sono começa com os hábitos que a gente tem durante o dia. Exatamente. Uma boa noite de sono começa assim que a gente abre o olho de manhã. Você fala isso para os seus pacientes, né? Todo dia eu falo, inclusive no Instagram, né? Você já abriu a sua janela hoje? Porque a exposição correta à luz logo de manhã, fundamental. Perfeito. É isso mesmo. Ô, Josi, me fala um pouquinho do aparelho intraoral. A gente vê até vendendo hoje em dia esses aparelhos na internet que parece que todo mundo tem a boca do mesmo tamanho, que todo aparelho vai caber. Então você recebe um paciente, você faz essa avaliação. E como que é a conduta? Existe um tipo de aparelho intraoral só? Não. Existem vários modelos? Existem vários modelos. Atualmente a gente está usando 2 tipos. A gente precisa
para poder saber qual que é o aparelho ideal para o paciente, a gente precisa de alguns exames. Precisa de exames, uma radiografia panorâmica para ver como que estão os dentes desse paciente, se ele tem suporte para poder aguentar esse aparelho. Precisa de uma teleradiografia para ver como que está o perfil, o crescimento ósseo, para ver o tanto que a gente pode avançar. A tomografia da articulação, ela é extremamente importante, porque se ele já tiver um problema de DTM degenerativo, como o aparelho, a intenção é avançar para melhorar a passagem do ar, se ele tiver degeneração, a gente tem que tratar a degeneração. A gente não pode sair colocando o aparelho indiscriminadamente. E outra, a gente tem um limite de avanço fisiológico do próprio paciente. Então, a gente não pode, esses aparelhos que são vendidos na internet, se a pessoa está procurando preço, a gente tem que ter cuidado que ela pode estar procurando um preço que vai ficar muito mais caro lá na frente, porque não vai tratar. Pode ser que diminua até um pouco o ronco, mas não tratou a apneia porque não foi suficiente. Entendeu? Então, assim, existem aparelhos... Não tratou a causa do problema. Não tratou a causa, não foi orientado, porque um paciente que ele tem apneia, ele tem que tratar todas as comorbidades que vem ali. Às vezes ele o paciente está obeso, né? Às vezes ele está passando por alguns momentos de dificuldade, de depressão, de estresse, aí onde vem a insônia, onde é todo complexo. E aí você colocar um aparelho no paciente que ele não está entendendo o que está acontecendo, que não foi medido, porque é tudo medido, detalhado, em milímetros, de espessura ideal, porque também não pode ser muito alto para não interferir na articulação, não pode ser muito baixo para não interferir na articulação, então é tudo medido, a gente vai fisiologicamente agir nas condições do paciente. E detalhe, Luísa, tem uma situação em que não vai ser o aparelho. Às vezes o paciente precisa de cirurgia ortognática. Porque o palato... Qual foi o artista esses dias aí que fez uma cirurgia? Teve um artista, eu li também, que fez uma cirurgia ortognática. Sim, porque às vezes o palato está muito atrás, a mandíbula está muito para trás. Então tem que expandir esse palato, tem que avançar essa mandíbula. Entendeu? Não só o aparelho, porque o aparelho não faz milagre, o CPAP não faz milagre. É um conjunto. Eu acredito no conjunto também. É um conjunto. E aí existem aparelhos que são, a gente fala soft, que ele é mais maleável, para pacientes que têm muitas implantes, muitas próteses, e tem o de acrílico. E ele tem que ser superior, inferior. Qual que é a função dele? Ele vai manter a mandíbula mais avançada um pouco, para melhorar essa passagem de ar. Porque quando a gente deita, por que a gente está roncando? Porque a mandíbula retroposiciona, a língua desce e fecha essa passagem de ar. Então o que o aparelho vai fazer quando você estiver deitado? Ele vai avançar um pouco sua mandíbula e vai melhorar essa passagem do ar. Vai ficar mais livre a passagem. Vai ficar livre a passagem do ar. E outra coisa que a gente tem que orientar o paciente é o posicionamento de dormir. Porque muitas vezes o paciente que está dormindo barriga para cima, ele tem mais tendência ao ronco. Tanto é que quando a gente vê na polissonografia, às vezes, onde que o paciente está dormindo? Roncando, a hora que ele está de barriga para cima. Então a gente orienta de lado, a gente orienta a colocar algum artefato na blusa, uma bolinha, uma coisa assim, né? Que até vocês, fisioterapeutas, orientam bastante. Para quê? Para eles dormirem mais de lado, para facilitar essa passagem do ar. E aí, outra coisa que é importante, o aparelho, ele tem que estar bem ajustado, eles têm que estar fisiologicamente ativo e ele não pode ficar solto na boca. E o paciente vai diversas vezes ao consultório para ajustar igual o aparelho? Tem uma periodicidade para acompanhar se ele está funcionando ou não, né? Sim, o planejamento a gente faz um planejamento assim. Atualmente, como que eu estou fazendo? Eu combino com o paciente que ele vai usar e eu vou monitorar ele por 6 meses. Aí a gente utiliza a polissonografia inicial. No primeiro mês, até o segundo mês, a gente vai deixar usando esse aparelho para desinflamar as vias aéreas, né? Porque é a hora que vai ficar melhor a passagem de ar, a respiração e tudo mais. Aí a gente entra. O que eu estou fazendo? Eu estou entrando com o dispositivo que mede o oxímetro para acompanhar, para ver se está... A polissonografia tipo... a polissonografia 4, tipo 4, que vai acompanhar se está havendo realmente um resultado, uma melhora. E aí a gente vai monitorar com outra polissonografia tipo 1, que é aquela que o paciente completa, que faz no que centro. É o padrão ouro. Exatamente, que é o padrão ouro, para a gente ver se está tendo resultado, entendeu? Então, assim, é um acompanhamento... Como que eu costumo falar? 6 meses, eu estou bem mais próximo do paciente, que é os 6 meses de adaptação, é os 6 meses que ele vai estar sendo monitorado mais de perto, e depois a gente vai
Tipo assim, é uma vai alta... soltando ele, né? É uma alta então, controlada. Naquela polissonografia tipo 4, se o resultado é muito positivo, mantém ali, por exemplo, Na mesma o ajuste isso. da placa. Porque a gente tem, sabe o que acontece, Alice? A gente tem até um certo limite para poder avançar, que é pré-determinado então, até onde pela você própria pode fisiologia. ir. Exatamente. Então, até pela própria fisiologia do paciente para não interferir na articulação, entendeu? E aí a gente acompanha esse paciente nesse período. E depois a gente vai monitorando. Hoje eu tenho paciente que já está, eu falo altas, mas não estou te abandonando não. Eu falo, você volta daqui 4 meses, entendeu? E qualquer coisa eu estou à disposição. Mas a gente já está tendo resultados. Detalhe, gente, quem tem disfunção da articulação temporomandibular, ela precisa tratar a DTM se ela for usar o aparelho intraoral. Porque senão eu posso causar, como consequências do uso do aparelho, uma degeneração na articulação. E me fala uma curiosidade aqui, quem usa dentadura, usa uma prótese, como é que Então, é mais desafiador usar o aparelho intraoral. É possível, mas é bem desafiador, por quê? Porque se essa dentadura não estiver bem adaptada, porque como a gente vai forçar um pouco essa mandíbula para poder vir para frente, e a musculatura ela é forte, e ela volta, então é mais desafiador. E o paciente que não tem o dente, por exemplo, uma pessoa mais idosa que não fez essa prótese, não tem realmente o dente, aí ela vai ter que trabalhar a questão do CPAP mesmo, que é a opção que ela vai ter, né? Por quê? Aí é onde ela tem que entrar primeiro com a dentadura para melhorar a dimensão vertical, que isso daí já vai melhorar um pouco mais a passagem de ar na hora que ela dorme. Porque tem uma dimensão porque a falta do dente também influencia na passagem de ar. Totalmente, porque aí a mandíbula vai cair mais ainda. Tanto é que antigamente, nós dentistas orientávamos os pacientes a dormir sem as dentaduras. E já foi visto que não. Que é interessante dormir com a dentadura. Então, quer dizer, aqueles vovôs que tiravam a dentadura e punham no copo. Eles foram orientados, na época fazia sentido, que hoje os estudos mostram que não faz sentido mais. Não usar mais o copinho para... Não, é dentro da boca mesmo, justamente para proteger a articulação. Porque aí ela tem uma distância que passa o disco articular para proteger aquilo ali. Tem uma função, né? O tamanho ali do seu dente, tudo, né? E não pode ser muito grande. O que eu oriento muitas vezes o paciente quando vai fazer alguma estética, observar bastante, porque eu já vi artistas que aumentam os dentes e depois a dicção fica errada porque ela invade o espaço funcional livre da fala. Então aí também atrapalha. É muitos milímetros, né? A gente trabalha com milímetros. Milímetro, e né? a polissonografia, quando você percebe que o paciente, por exemplo, tem um desgaste aí na dentição, aí você vai e pede uma polissonografia. Existe algum parâmetro, assim, especial que você tenha que pedir? Tipo, um eletrodo a mais? Sim, a gente costuma pedir o eletrodo no masseter, no mentor, para a gente ver a movimentação. E uma coisa que, na hora que você veio me fazer a pergunta, me ocorreu aqui, é o seguinte, a polissonografia, quando a gente instala o aparelho intraoral, quando o paciente vai fazer uma nova polissonografia, a gente pede já para o paciente fazer com o aparelho intraoral. Para ver a eficácia desse aparelho. A primeira ele faz 100. 100, porque a gente vai fazer o diagnóstico. Isso, para dar o norte. E depois a gente faz com o aparelho. E a gente usa, pode usar o aparelho com o CPAP? Pode usar o aparelho com o CPAP, dependendo do grau de comprometimento. Ou ainda, você pode usar uma placa de bruxismo e o CPAP. Entendeu? Isso é uma coisa interessante. Tem gente que confunde aparelho intraoral com placa de bruxismo. Confunde. E foi aonde eu resolvi fazer a odontologia do sono. Por quê? A placa de bruxismo, se você não fizer um diagnóstico correto, ela vai aumentar a apneia do paciente, ela aumenta o ronco. Que bacana. Entendeu? Então a gente precisa ter bem definido. Não, esse aparelho, esse paciente pode usar uma placa, ele não tem apneia, ele não tem ronco. Esse paciente pode usar um aparelho intraoral, ele não tem apneia grave, não tem comprometimento da articulação. Então, gente, é isso. Cada paciente individualizado. Não tem como padrão, não tem receita de bolo. Não tem receita. Igual mesmo, tem pacientes que eu mando para fono primeiro. O dentista e a fono, eles trabalham muito juntos, né? Eu sou super parceira de dentistas, fono, mando os psicólogos, porque assim, eu acho que é um todo. Então, a gente tem uma parceria muito grande. Então, às vezes, o paciente, primeiro eu mando pro fono, aí depois o paciente veio, aí vai pro CPAP, eu mando pro fisioterapeuta.
Quando o paciente tem desordens internas da articulação ou disfunção musculares, vai para o fisioterapeuta, porque tem pacientes que chegam no meu consultório que a gente não consegue abrir nem para fazer escaneamento da boca, entendeu? A limitação de abertura de boca está pequena. E aí a gente não tem como, vamos, deve colocar uma placa porque tem bruxismo, mas a boca não está abrindo. Então, assim, é todo E a boca mundo, não né? tá abrindo, a qualidade de vida dessa pessoa tá péssima, né? Porque ela não consegue nem comer um sanduíche na rua. Aí eu vou falar uma coisa bem, bem franca pra vocês. Gente, boca ela tem que abrir, sabe? Se você passar mal e você tiver com a boca travada, se você quiser fazer uma intubação, você morre. Se você não tiver alguém habilitado para fazer um tráqueo, você morre. Então é vida, entendeu? Vida. Sono é vida, ronco não é normal. Não é normal. E a gente está aqui para ajudar vocês. E para finalizar com essa parte da odontologia do sono, o que você tem assim de dicas? Porque a gente tem profissionais assistindo ao nosso programa. Sim. E também pacientes que vão nos assistir. Sim. Então, para os pacientes, o que você deixaria de recado para eles? Tá. Para os pacientes, primeiro, observe o seu sono, observe como você acorda, observe se você não está encostando os dentes, rangendo os dentes. Lembrando que o bruxismo, gente, o bruxismo não é só ranger os dentes, é você encostar os dentes. Então, boca fechada, dentes não encostam, mastigar dos dois lados, porque nós temos essa articulação, que ela é a mais complexa do corpo, que ela trabalha junto, uma junto com a outra, então elas precisam trabalhar juntas, então trabalhar essa questão da mastigação, procurar postura, se hidratar, bastante água, ter horário, disciplina, com você, com alimentação, e é isso. E você, Alice, o que você teria de deixar aí de mensagem para os nossos pacientes? Nossa. O que você tem, né, para passar para eles? Eu não me canso de falar a correta exposição à luz natural, né? Então, vamos lá. Acordou, se expõe à luz natural pelo menos até as 9 horas da manhã, porque a amplitude dessa luz, ela é diferente. Então, de 5h30, 6 horas da manhã até as 9 horas, essa luz, ela tem um papel fundamental no nosso cérebro, que é avisar o nosso cérebro que parou de produzir hormônios aí do sono, né? O mais famoso deles, né, é a melatonina. Então, para de produzir, nós vamos produzir ao longo do dia hormônios e sinais químicos que estão relativos com a vigília. E aí, lá pelas 4h30 da tarde, que a gente tem aí o pôr do sol e essa luz amarelada, avermelhada, também manda um sinal para o nosso cérebro. Olha, daqui a pouco vai chegar o escuro. Então, já está na hora de se preparar para começar aí a produzir a melatonina quando o escuro chegar. Só que hoje nós vivemos numa sociedade muito moderna, né, e que nós temos a luz, por exemplo, aqui nós temos 3 isso aqui, ó, fortíssimas, cima, né? E aí elas meio que confundem o nosso cérebro. Então, esse estímulo que é a luz natural, né, aí a luz artificial, ela vai atrapalhar esse sinal. E o uso de telas, então, que a gente acabou nem que a tela também traz essa luz. Então, assim, eu não me exponho a essa luz natural ali do pôr do sol. E tô sentado na minha sala com 1, 2, 3 telas aqui, que tem luz azul, mais a luz do ambiente ligada. E hoje aí todo mundo acha lindo, maravilhoso colocar luz branca em casa. Luz branca, gente, é para a sala de cirurgia, dentista que vai mexer no seu dente ali. Fora isso, a gente não usa luz branca, né? Então, trocar aí. Então, assim, a minha dica é se expor corretamente à luz, né? Então, de noite, tentar fazer o máximo possível de uso de luzes indiretas, amareladas, avermelhadas, simplesmente para iluminar o ambiente, para você não tropeçar, não dar uma topada no pé da mesa, mas, assim, a gente não precisa de ficar, né, com uma luz clara demais. Aqui nós precisamos, que nós estamos gravando um episódio, né? Mas, então, a correta exposição à luz, atividade física, porque ela é fundamental para tudo, né? Tudo, né? Então, atividade física é o melhor remédio. Já que todo mundo quer remédio. Eu conto para todos os meus pacientes, faz parte da minha psicoeducação,
que eu falo assim, e aí eu vou perguntar para vocês sabem quanto que a gente caminhava, porque lá quando a gente era nômade, né, e vivíamos em bandos e tudo, a gente caminhava, né, caminhava ao longo do dia. Você sabe mais ou menos quantos quilômetros que a gente caminhava por dia? Não. Pois é, a gente caminhava em torno de 110 a 120 quilômetros por dia. Nossa. Hoje a gente está comemorando 10 mil passos. Então, assim, a máquina, essa nossa máquina, ela foi projetada para ser ativa. E a gente não está ficando ativa, a gente comemora porque a gente fez 5, 10 mil passos no dia, porque a gente faz atividade física 3, 4 vezes na semana. Isso não é o suficiente para cansar nosso corpo, né? Então o sono vem com menos qualidade. E a outra coisa é cuidar da alimentação em horários regulares. Se a gente tiver esses 3 pontos aí bem equilibrados, né? A gente já está bem lá na frente. Ótimo, né? Quero agradecer a presença de vocês e estão aí nossas redes sociais, né? Caso queiram entrar em contato. E muito obrigada. E, gente, muito obrigada aí pela audiência, né? Uma delícia. Esse papo realmente muito leve. Gente, muito... eu que quero agradecer imensamente o convite. É um prazer estar com vocês duas. Vocês sempre agregam muito nos conhecimentos que eu quero adquirir para poder levar para os meus pacientes. Muito obrigada. Obrigada.